Olá pessoal, estou aqui com o meu, além de super médico, clínico geral e hematologista, é meu amigo pessoal, com muito orgulho falo isso, já conheço há mais de 10 anos, hein, Bona? Que a Mais gente de 10 começou a anos. frequentar o ACP, Sim. né? O ACP é uma instituição norte-americana da qual nós dois somos membros há mais de 10 anos, nós dois somos fellows, ele foi governador do capítulo brasileiro, deu um show na gestão dele, foi muito bom. E aceitou aí, me deu a honra de estar aqui entrevistando para o nosso podcast. E ele vai falar da experiência que ele teve agora, além de nosso colega, ele é gaúcho e foi fazer um atendimento com a comitiva organizada pelo Einstein lá no Rio Grande do Sul agora diante dessa catástrofe que a gente teve. Bona, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. O prazer é todo meu, Paulo. Prazer estar com você aqui e participar do teu podcast. E foi uma experiência que marcou bastante mesmo. Acho que é legal ter a oportunidade de dividir isso um pouco, né, com os colegas, com o público. Realmente foi um capítulo que marcou aí a minha história como médico, sem dúvida. Isso aí que eu ia te perguntar. Eu sou geriatra e clínico geral. Você é clínico geral e hematologista. Nenhum de nós tem essa formação em medicina de catástrofe, né? Que é uma subespecialidade que eu acho que nem tem no Brasil. Não, É isso. acredito que não. Nem tem no Brasil essa área. Fez falta para você? Ou você fala, não, realmente eu teria tido um desempenho melhor, teria ajudado muito mais se eu tivesse tido essa formação? Quer dizer, você acha que tem essa carência ou não precisa? Não, acho que assim, é uma área de conhecimento específico, né? Eu acho que eu fui dentro da missão que o Einstein montou e organizou para ir atender lá. Então, a existência da missão, a organização, né, do grupo que foram 21 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social e técnicos de enfermagem. Foram também profissionais de farmácia, do hospital para lá, a gente montou uma pequena farmácia. Ao longo da nossa conversa eu dou mais detalhes, mas coordenar esse esforço, né, e você ter os procedimentos adequados para chegar lá e poder fazer a diferença digamos assim, acho que a parte que a medicina de desastre, a formação específica nessa área traz melhor. Né? Então, para você ter uma ideia, o nosso coordenador, o Fábio Rassi, manda um abraço para ele, um grande colega lá do hospital, ortopedista. Ele fez essa formação no exterior em 2 países. Ele ficou em Sevilha 1 ano e depois ficou no Beth Israel, que é um dos hospitais da Harvard, fazendo o fellow também mais 1 ano. E aí, entre outras coisas, né, ele foi antes da missão, então ele vai fazer uma espécie de reconhecimento, obviamente que com uma articulação do hospital com a Secretaria de Saúde lá, então ele foi ver a situação em loco, quais eram as dificuldades, o que os serviços públicos estavam sofrendo mais ou precisavam mais lá, foi identificar um lugar para a missão ficar, né, porque o município que foi eleito, que foi talvez o município mais atingido proporcionalmente, né, relativo à população, que foi Canoas, que é o município ao norte de Porto A Alegre. sua família é de lá? A minha família é de Porto Alegre e também tenho familiares no estado, né? Eu nasci em Porto Mas Alegre, não em Canoas. não em Canoas, mas é uma cidade muito próxima, é uma cidade, para quem é aqui de São Paulo, como São Paulo e Guarulhos. Né? E Canoas, inclusive, é a maior cidade da região metropolitana de Porto Alegre, então é a nossa Guarulhos mesmo lá, guardadas as proporções. Então, ir lá na cidade, né, identificar um local onde a gente pudesse estabelecer a missão e fazer os atendimentos. Então, ele ficou lá praticamente um dia todo, acabou a viagem de reconhecimento que ele fez durando um pouco mais do que isso. Teve que ir até um hospital próximo lá em Porto Alegre, pegar helicóptero, porque a logística estava muito complexa. Teve que montar toda essa logística. E aí estruturar isso com outros profissionais dentro do hospital. Existe um comitê no Einstein sobre isso, né, de catástrofes, então tem ele como médico, mais algumas enfermeiras e outros profissionais, incluindo profissionais de logística, que desenharam isso. E aí ele me convidou, na verdade, até antes de ir fazer o reconhecimento, falou, eu vou ir lá semana que vem, a diretoria aprovando, a gente deve desencadear esse processo. E aí acabei ajudando um pouco na preparação, porque cada um dos especialistas que foi opinou sobre que remédios levar, que tipo de doença a gente ia se deparar. E o que você mais viu lá nos atendimentos? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei uma semana, um pouquinho menos de uma semana, porque teve os deslocamentos, mas eu fui da primeira turma, vamos dizer assim. A gente chegou lá no dia 11
de maio, né? Ainda estava Era a chovendo? segunda semana, ainda estava chovendo. Isso chamou bastante atenção do grupo lá, porque nós chegamos, ainda ficou uns 3, 4 dias chovendo, assim, praticamente o dia todo, o que obviamente criava um clima de mais Não acaba tensão, nunca, né? né? Porque é exatamente a sensação de que a chuva não acabava e apesar da gente estar alocado, né, a missão ter ficado num centro de saúde, não era bem uma unidade básica de saúde, porque era um espaço grande, um espaço térreo, mas que caberiam 4 equipes de básicas de saúde. A gente ocupou metade dessa estrutura. Era num bairro mais seguro, mais afastado, né, do local dos inundamentos. Mas essa, é claro, né, a mudança da rotina da cidade, as ruas ermas, né, em muitos momentos. E vocês que iam atender as pessoas nos abrigos ou vocês estavam num posto médico e elas iam até vocês? Como é que era? Não, a missão ficou estruturada em uma unidade de saúde grande, né, que tinha espaço, é uma unidade que cabiam 4 equipes, né, de saúde básica e tinha uma equipe. Então a gente ocupou metade da estrutura, fizemos várias salas, organizamos, né, várias salas de atendimento, sala de procedimento, uma sala de emergência para casos mais graves. E aí, assim que a gente estabeleceu, já 1 ou 2 dias depois, já começou a ter um referenciamento de pessoas de abrigos para lá. Existia uma demanda espontânea daquela unidade, das pessoas da região que já conheciam. Muitas pessoas desalojadas que estavam na casa de familiares também, que tinham, né, se mudado dentro da cidade, também nos procuraram. E aí, em coordenação com a Secretaria Municipal de Saúde, também aconteceu atendimento, principalmente atendimento de enfermagem nos abrigos, para pacientes que tinham dificuldade de se locomover, com necessidade de curativos complexos. Então a enfermagem dava conta de algumas coisas. A enfermagem, parte da equipe saía e ia atender esses doentes. Houve também bastante interação, troca com os serviços maiores lá. Então, para vocês terem uma ideia, tem 3 grandes hospitais em Canoas, né? Um hospital filantrópico, como se fosse uma Santa Casa, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças. Existe o hospital universitário, que é ligado à Universidade Luterana, lá que tem faculdade de medicina. E o pronto-socorro, que é o hospital mais novo, que era justamente na área que ficou alagada. Então, o hospital de pronto-socorro, que era um dos grandes hospitais, ele teve que ser desativado, né? E sofreu inundação, teve pacientes que faleceram, foi bem no início na semana anterior da nossa chegada, né? E eles faleciam do quê? Na verdade, nesse caso específico, foram alguns pacientes de UTI que, nos momentos em que houve uma elevação rápida da água, eles não conseguiram retirar todos esses pacientes. Os pacientes já estavam numa gravidade já maior graves, e dado o contexto lá de uma evacuação rápida, faleceram. E das coisas que você mais atendeu lá? Bom, eu atendi... Uma coisa que a gente está atendendo no Brasil inteiro, teve muito caso de dengue, né? Mas como a gente estava num período em que as pessoas estavam, vamos dizer assim, temporalmente próximas do período do alagamento, a gente foi na segunda semana, a gente teve muita síndrome febril, né? Que é parecida com dengue, que é parecida com leptospirose, que a gente tinha que tomar uma decisão terapêutica de tratar esses pacientes pensando justamente em leptospirose, que é uma doença que pode evoluir de forma grave, né? A gente até acabou... Isso para os médicos faz mais sentido, mas chegava um paciente febril com exposição, né, epidemiológica, ficou lá na inundação mais tempo, tinha algum ferimento, etc. A gente geralmente testava para dengue, e se ele não tinha confirmado dengue, acabava optando por tratá-lo. Assumia que era leptospirose. E já tratava. A gente não tem testes rápidos, né? Para dengue tinha o teste rápido? Para dengue o hospital encaminhou. A gente levou, na verdade, 2 técnicos do laboratório, tinha teste rápido de dengue, influenza. A gente levou um exame super sofisticado, que provavelmente a gente vai publicar esses dados, que poucos serviços têm, que é um PCR para gastroenterites. Então, equipamento, ele é um equipamento não tão grande, mas é um equipamento caríssimo, né? Na casa aí de centenas de milhares de reais. Pesquisava um painel de vários vírus, bactérias. Exato. E é esse exame que ajuda bastante a gente com gastroenterites agudas mais graves, né? Obviamente a gente não usou para todos os pacientes, porque a gente tinha um volume de insumos relativamente limitado, mas para casos mais graves ou casos assim com algum achado mais importante a gente usou. Então o fluxo era síndrome febril, tinha diarreia, fazia o teste nos mais graves. Fazia o teste nos mais graves, a gente pegou várias co-infecções, que é o esperado em populações mais pobres, né? E não tinha diarreia, tinha quadro respiratório, até que se prove o contrário, influenza. Não tinha... Podia testar, influenza a gente podia testar.
Aí não tinha quadro respiratório, era leptospirose ou dengue. Testou negativo para dengue, tratava para leptospirose. Era mais ou menos esse o fluxo aí. E você ia resolvendo. Uma outra coisa que a gente viu bastante também foram pacientes com quadros neurológicos ou psiquiátricos descompensados, né? Então, pacientes com esquizofrenia que geralmente estão medicados e que circulam e convivem pelo fato de estarem desalojados ou terem perdido suas medicações na sua casa. Mas né? Perderam acesso aos remédios. Perderam acesso aos remédios, tinham descompensações, então a gente já teve a oportunidade de atender alguns casos. Alguns pacientes autistas também, que por questão de estarem desalojados, terem que ir para casa de familiares ou para o abrigo também tiveram descompensação, então foi uma outra... E qual foi uma história que te marcou muito? Olha, teve algumas histórias, né? Acho que... Pro bem e pro mal, vai, vamos lá. Putz, que teve isso daqui. Ou, putz, que legal que eu consegui fazer isso. Assim... Acho que ver casos que eu não estou habituado foi uma coisa boa como médico, né? Mas assim, tive um caso que foi um caso atípico, né? De um rapaz jovem com um quadro de herpes zoster, que é uma doença que a gente habitualmente vê em adultos e pacientes mais idosos, né? Dado todo o estresse, a situação, né? que estava vivendo lá. Foi um caso que eu acabei contando para os residentes quando eu voltei, porque... aconteceram duas coisas. Primeiro que foi um diagnóstico meio inesperado, que o paciente chegou acompanhado da mãe e que fez a queixa, ele fez o exame físico e é uma doença relativamente fácil de você diagnosticar, baseado na queixa no exame físico. Mas aí tinha uma dificuldade que a gente estava no SUS e para tratar o zoster, vamos dizer assim, num regime privado, como a gente trabalha aqui em São Paulo, né, nos grandes hospitais privados, o paciente tem recurso e você manda comprar medicação que é mais fácil de usar, que você usa 3 vezes ao dia. Era né? facial ou não? Era tá. lombar e membro inferior. Tá. E no SUS você tem a ciclovir, que é uma droga que você tem que usar 5 vezes ao dia no esquema para zoster, né? Com um número enorme de comprimidos. A gente tinha levado na missão, mas até de forma fortuita eu fui conversar com um colega médico da equipe que era local lá na unidade. E aí ele me comentou, não, a prefeitura tem um sistema na internet que mostra quais medicações estão disponíveis e o número de comprimidos, né, ou a quantidade em cada farmácia distrital da cidade. Olha só. Então foi uma coisa que nos ajudou muito lá. Eu descobri isso aí no segundo dia. Ele foi o primeiro caso do meu segundo dia atendendo. E funcionou bem isso daí? E funcionou bem. O que a gente fez para esse paciente? A gente deu um pouco de comprimidos para ele começar o tratamento. Ele estava acompanhado da mãe, ele tinha dor, mas ele conseguia se deslocar. E aí, na farmácia distrital próxima a essa unidade que a gente estava atendendo, tinha mais remédio e a gente fez a receita. Ele era um jovem, né? Quer dizer, ele era um jovem. Né? Você só vê, só para explicar para o público, a gente não vê zoster em jovem, a não ser que o cara tem uma imunodepressão muito grande, né? Exato. No nosso métier, apareceu com jovem com zoster, você tem que, é obrigatório você pesquisar HIV, por exemplo. Né? Ou alguma outra mas o cara estava tão mal, provavelmente, de nutrição, isso? Nutrição e estresse, psicológico também, né? social. Que abaixou a imunidade. Mas, concluindo esse caso, a coisa interessante foi que a gente conseguiu poupar medicamentos que a gente tinha levado, tendo acesso a essa informação do que estava disponível na rede. Então, obviamente que pacientes que eram mais frágeis, que estavam sozinhos na consulta, que às vezes estavam, né, no abrigo ou desalojados ou na casa de alguém, que tinha um risco dele ter alguma dificuldade de buscar, a gente obviamente tentava dar o tratamento todo, mas os pacientes que estavam, né, mais desenrolados, estavam acompanhados, tinham familiares ali naquele bairro, a gente acabava às vezes só dando a receita e sabendo que ele ia conseguir resgatar na farmácia distrital. Então isso nos ajudou, porque a gente levou... Na ida, para você ter uma ideia, foram quase 4 toneladas de remédios, materiais, suprimentos, né, água e coisas e doações também. E isso, a gente montou uma pequena farmácia lá com o que a gente tinha levado e tínhamos esse recurso do laboratório com esses exames que a gente falou. Então ajudou a racionalizar o quanto a gente tinha ali de suprimento e atender da melhor maneira possível, né? Então dando um pouco mais de atenção para as pessoas mais frágeis, mais carentes, e as que tinham mais grau de autonomia, ou conheciam melhor o bairro, estavam com familiares próximos, a gente prescrevia e eles iam buscar isso na farmácia ali da região. E de histórias que te marcaram negativamente? Fala, caramba, que coisa horrível isso aqui. Eu acho que uma coisa que aconteceu várias vezes foi o perceber, né, muitos pacientes
que estavam com roupas doadas, né? Isso era uma coisa que você acabava, às vezes, estava conversando, prestando atenção na história, na hora que você ia examinar, você percebia a roupa descasada, a roupa de tamanho totalmente, né, não era adequado para o realmente paciente. tinham perdido tudo. Tinham perdido tudo, né? Eu tive uma paciente que teve um quadro respiratório, não foi um quadro tão grave, mas no fim da consulta ela virou para mim e falou: doutor, o senhor sabe se eles vão nos dar os documentos novamente? Como é que a gente vai fazer, né, para refazer? Porque é aquilo, né? A maioria dos pacientes não tinha suas receitas, não tinha exames, né? Porque as casas tinham sido inundadas, né? E muitas vezes eles estavam numa situação que não tinham nem os pertences mais básicos, né? Os seus documentos de identificação. A gente levou uma assistente social e a unidade tinha uma assistente social, então isso foi uma outra coisa muito boa e essa organização, né, essa questão de ter o conceito da medicina de desastre, de levar uma equipe multi, fez muita diferença, porque a gente pôde acolher esses pacientes e ajudar eles até com essas questões sociais administrativas, né, de qual a orientação para ele ir renovar um documento. A psicóloga trabalhou bastante lá, a gente foi uma das psicólogas que trabalha conosco no hospital, teve muitos casos, né? E uma outra coisa que me marcou em mais de um momento e que eu acho também dá uma dimensão do que foi a tragédia lá era que a gente construiu uma ficha de atendimento, né, para a missão. E assim, após a identificação do paciente, a primeira pergunta era se ele estava desalojado ou não. E no caso dele estar desalojado, aonde ele estava, né? Ele está num abrigo ou ele está na casa de um familiar, na casa de um amigo. E aí, obviamente, tinha toda a tragédia das pessoas que estavam desalojadas, mas as pessoas que não estavam desalojadas, quer dizer, não, eu estou na minha casa, eu estou num bairro que não foi atingido. Essas pessoas, a maioria esmagadora delas, elas estavam recebendo familiares ou amigos. Então, assim, todo mundo estava alojando alguém. Alojando alguém. Teve uma paciente que falou: doutor, estou com 8 crianças em casa, estou com 5 pessoas em casa. Então, as pessoas que não foram desalojadas estavam sofrendo um impacto enorme, porque elas estavam, né, tendo que viver numa condição ali totalmente fora do seu habitual e dar guarida, né, para familiares, amigos, conhecidos. E então, o que mostra quão sistêmico foi, né? Quer dizer, a população inteira estava desalojado que você não foi impactado. Que você não foi impactado. Então, as pessoas, né, tentando fazer o seu melhor. Muitas pessoas, isso foi uma coisa bem... me emocionou muito, assim, lá, é que alguns profissionais de saúde, né, que são técnicos de enfermagem, que trabalhavam nos hospitais, tal, que passaram em consulta lá, e pessoas que não são da área da saúde, trabalhando como voluntários, né? Então, alguns bem desgastados, e esse estresse, né, e o desgaste físico e psíquico. Não, doutor, eu saio do trabalho e vou para o abrigo, eu vou cozinhar no abrigo à noite, vou preparar a refeição, vou lá, né, ajudar. E profissionais da saúde que no SUS já tem uma demanda grande, imagina nesse cenário de catástrofe lá, né, em que os hospitais estavam lotados, os equipamentos de saúde, mais da metade das unidades básicas de saúde, UPAs, unidades de primeiro atendimento, estavam desativadas, porque a parte que inundou é uma parte mais carente da cidade, que tinha mais equipamentos do SUS. Então, 60%, 70% das UBS, das UPAs não estavam funcionando. Então, imagina a sobrecarga desses profissionais, né, nos hospitais e nas unidades que estavam abertas e trabalhando um terceiro turno ainda, né, indo ajudar. Então, foi uma coisa que me marcou muito também. Né? E a logística que montaram para você, em nenhum momento te faltou nada lá? Isso daí foi legal. Não, a gente teve a experiência de... cenário de guerra, assim, não tinha uma destruição visível por onde a gente circulava, mas as restrições que você tinha de deslocamento, eu conheço a região, né? Então Canoas é uma cidade que está ao norte de Porto Alegre, e a BR-116 que cruza a cidade bem no meio, ela é uma cidade com uma geografia ela é com um quadrado, e exatamente no meio dela, se você ver territorialmente, passa a BR-116 sentido norte, indo, né, para São Leopoldo, Novo Hamburgo e para a Serra, para Caxias do Sul e as cidades serranas. A gente... me perdi no que eu ia falar. Não, se chegou a faltar coisa. Faltar coisa. Então, o que era o cenário de guerra, na verdade, que eu estava querendo explicar? A gente, conhecendo a geografia da cidade, essa estrada que cruza Canoas, né, no meio, ela vem do centro de Porto Alegre, né, e aí ela atravessa a cidade e vai para a região serrana. Isso é um trajeto que de carro você faz em 10 minutos, porque as cidades, elas são conurbadas. Então, você atravessa uma ponte que é em cima do Rio Gravataí e você já está em Canoas.
o trajeto da onde a gente estava em Canoas para Porto Alegre estava levando 1h30. Porque De 10 minutos para 1h30. de 10 minutos para 1h30. E ao norte, passando em São Leopoldo, que também teve uma área que alagou e interrompeu, a mesma coisa. Quer dizer, um trajeto que a distância era mais longa, se faria em 30, 40 minutos. Quando a gente foi, o meu grupo, né, os primeiros, a turma da primeira missão que saiu, a gente foi pegar um voo em Caxias, que no fim a gente não conseguiu pegar, a volta até é uma aventura à parte. Mas esse trajeto que se faria em 30 minutos levava 1h30 por estradas, né? Você tinha que entrar nas cidades e fazer todo um contorno. Então, assim, você não tinha saída nem ao sul nem ao norte. Existia uma falta de água. A gente estava em um hotel na avenida principal da cidade, que é um hotel num prédio relativamente novo. Mas você conseguia tomar banho ou não? Então, não tinha, o restaurante não estava funcionando por causa do racionamento de água. E o banho era das 7 às 8 da noite. Então a gente geralmente chegava no final da tarde do trabalho e aí se organizava lá para todo mundo tomar Fazia banho. Uma escala para cada um tomar em 2 minutos. E aí consegui comer depois. Isso foi até o final da primeira semana. No final do período que eu estava lá, começou a ter um abastecimento um pouco mais regular, mas a cidade toda estava assim, né? Os pacientes lá é uma cidade, apesar de estar bem próxima de Porto Alegre, tem as pessoas, principalmente no bairro que a gente estava, todo mundo mora em casa, não tem quase edifício, né? E muitos têm poços artesianos em casa, então era uma coisa que vinha frequentemente na história dos pacientes. Tinha um paciente com gastroenterite, tinha um paciente, né? Você ia pesquisar um pouco, não, doutor, a gente está usando água do poço e tal. E é uma cidade que tem indústria também, então vai saber a qualidade dessa água, né? Se esse uso, né, eventualmente não estava provocando até um problema de saúde nesses pacientes. E pensando em termos agora no meu amigo, Bonamigo, José Bonamigo, o que você ter atendido lá fez com que a sua cabeça ficasse impactada? Vamos lá. O que você trouxe aqui, obviamente, não vou chamar de uma maneira médica, né? Porque o que a gente atende aqui é totalmente diferente, mas o que mudou para você? Eu acho que quando eu tive a oportunidade de falar para os residentes essa experiência, eu acho que eu vou te responder isso um pouco mais específico, mas para mim, a situação que eu achei que é análoga é quando as pessoas renovam votos de casamento. Essa missão e esse período, que não foi longo, foi um período de 1 semana, o grupo todo, né, alternando ficou 1 mês, a equipe ficou entre 4 e 5 semanas, eu fiquei na primeira semana. Isso foi para mim renovar votos com a medicina. Foi me sentir médico atendendo sem todos os exames que a gente tem aqui, né? Minha rotina no consultório é abrir, né, uma aba nos resultados de exames do Einstein, uma aba no resultado de exames do Fleury, né, e atendendo pacientes privados, outra medicina, né? E com todo o apoio, né? Você liga para um radiologista para discutir um raio-x ou uma tomografia, você tem o pessoal do laboratório à sua disposição para discutir um resultado que você tem dúvida, e lá era você, né? Claro que quem faz clínica e gosta, e você e eu temos subespecialidades que demandam muito do médico como clínico, como generalista. É óbvio que a gente, nessa posição, a gente está muito bem preparado para atender, né? Mesmo nessa circunstância mais desfavorável, mas para a gente como médico é bom você sentir a tua prática nesse contexto, né? Quer dizer, você indo profundamente na questão da história, do exame clínico, entendendo o contexto daquele paciente, é uma realização, de certa forma, né? De uma medicina mais raiz, vamos dizer assim. Ah, sem dúvida. E você se sentia cansado, efetivamente, ou você sentia que aqueles atendimentos te davam aquela energizada? Não, dava, acho que isso é outra coisa. As pessoas, né, te ajudam mais do que você as, né? Pessoas, é muito feliz essa frase que você usou. Eu estava pensei nisso várias vezes desde que eu voltei, né? E óbvio que eu fui tentei me preparar na ida, a gente ainda tinha muitas dúvidas acerca de como ia se dar o atendimento lá, mas sem dúvida, primeiro fui concentrado, né, e mentalizando que tinha que fazer o meu melhor para ajudar o maior número de pessoas possíveis, mas né, a alegria que te dá poder ajudar as pessoas tão carentes numa situação tão difícil, né, e às vezes você resolver problemas que já se arrastavam, nem todos os casos ali eram agudos, tinha pacientes que tinham, né, algumas dificuldades de saúde. São unidades que muitas vezes tem só um médico atendendo, a gente estava lá com um pediatra, com ortopedista, tinha cirurgião. Então, eu acho que é isso, a gente ganha tanto ou mais do que eles, e isso
te dá satisfação como pessoa, como profissional, te energiza, né? Então, era uma rotina pesada, até por conta dessa questão da gente ter essa situação de horário para banho e acabava indo jantar mais tarde. Obviamente que ao longo dos dias você vai ficando um pouco mais cansado, mas o contexto em que você está inserido e a possibilidade de ajudar as pessoas, isso não tem preço. Dá para você fazer, dá para você ficar ali semanas atendendo, né? Aprendendo, reaprendendo medicina, praticando, né? Uma medicina, né? Que é a realidade para a maioria dos médicos e pacientes, não é a vida que a gente tem aqui em São Paulo, num grande centro. Mas foi muito gratificante. Eu acho que é isso, a gente ganha muito, né? Como ser humano, como profissional, em ter uma oportunidade dessas. Foi um privilégio, eu diria, poder estar lá. Dúvida. Alguma outra história legal que te marcou? Bom, eu reencontrei muitas coisas da minha formação lá, né, Paulo? Eu acho que eu fiz faculdade em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né? Fiz faculdade lá na antiga fundação, hoje Federal de Ciências da Saúde. Eu fiz clínica médica lá no Conceição, que é um grande grupo hospitalar do Ministério da Saúde, que atende a população mais carente dos grandes hospitais universitários em Porto Alegre. A população que a gente atendia nesse hospital era a população mais carente. Então, uma outra coisa que do ponto de vista médico, né, muitos pacientes com quadros respiratórios, que é comum no sul por causa do frio. Na semana, né, em que eu estive lá, que foi a primeira semana, a gente chegou a pegar 6, 7 graus. Eu sou calorento, sempre fui. Eu teve um dia que eu trabalhei de casaco, a gente tinha um casaco que era do próprio Einstein, que a gente usa, né, que não é comum. A maior parte dos dias eu estava com uma segunda pele, uma roupa para aquecer mais embaixo e com um privativo, né? Essa roupa igual do centro cirúrgico. Sim. Que a gente às vezes usa dando plantão. Teve um dos dias que eu acabei botando o casaco por cima, estava bem frio. Então teve muito quadro respiratório, pacientes com asma, né? Com doença pulmonar crônica em exacerbação, infecções respiratórias. Então isso é uma coisa que me lembrou a minha época que eu trabalhei no Rio Grande do Sul, né? Um volume grande desse grupo de pacientes, que aqui em São Paulo a gente vê algo parecido nessa época do ano que está mais seco e essas pessoas sofrem mais, mas lá tem, por causa do frio, né, a gente, e por estações, a temperatura aqui é mais amena, lá as estações são mais marcadas, né, então a gente tem períodos de frio mais que duram meses, não é semanas, que nem aqui em São Paulo. Então isso foi uma outra coisa que eu me deparei. Um desses pacientes, inclusive um senhor nonagenário que tinha tido uma internação recente, tinha ficado, provavelmente ele teve uma síndrome gripal, ficou com uma tosse seca, uma bronquite, que é muito comum a gente ver depois dessas infecções, e estava usando uma medicação inalatória. Ele foi com a esposa, e aquele senhor com um sotaque alemão bem forte, né, que é uma coisa que eu via muito quando estava lá, e se queixou de uma dor na boca, ele não estava conseguindo se alimentar, né? Eu falei, nossa, que queixa, não é uma queixa tão comum, né, uma dor intensa. E aí, no fim, conversando com ele e com a esposa, ele tinha sido internado, estava usando inalatório e ninguém tinha orientado ele, ou ele não se lembrava de enxaguar a boca depois de usar o inalatório, estava com uma candidíase oral. Foi fácil na hora que eu examinei, mas uma queixa que não é tão comum, né? Então, foi um caso que me marcou, me trouxe essas memórias aí da época da residência. E política pública? O que deixou muito a desejar lá? Você acha? O que eu li um pouco, pretendo ler mais. Existe uma questão mais ligada aos políticos, né? E aí em todas as esferas, né? Do estado, do município, de Porto Alegre, dos outros municípios, de que existiam estruturas. Porto Alegre enfrentou uma enchente similar na década de 40, em 1941. E tem relatos de que o volume de chuva ele foi maior em 41 do que foi agora. Mas em 1941, Porto Alegre e a região metropolitana não eram densamente habitadas como hoje, né? Então o impacto foi menor. E aí, e não foi imediato as medidas que foram feitas depois, essa grande enchente foi em 41, na década de 70, talvez até por questões de engenharia mesmo, que se começaram a construir barragens, diques e comportas e até um muro, que é um muro que fica, né, entre o centro de Porto Alegre e o Guaíba, para proteger a cidade de uma nova enchente. E como quase tudo no Brasil, nessa questão pública, a manutenção que esses equipamentos deveriam ter, né, de proteção, as bombas de drenagem, não era feita de forma adequada, e isso foi um dos motivos dessa enchente ter sido tão grave. Mesmo com o evento do ano passado,
Não foi... Mesmo com uma enchente que aconteceu no ano passado, que não foi tão grave, mas que aconteceu também, os políticos não correram atrás, né? É aquela coisa, é uma obra cara e que não tem visibilidade, né? Você não está inaugurando uma ponte que está resolvendo o trânsito para as pessoas, você está investindo em equipamento de proteção que pode ou não ser usado. Infelizmente, no Brasil, a cultura de preparação para essas coisas não existe, né? Então, acho que certamente houve uma falha de várias gestões, né? Não cabe aqui, acho que pontuar quem está no poder hoje, que também é parte do problema, mas quem antecedeu. Mas eu acho que com essa questão de não ter uma preparação, a gente puxa para a questão política e social importante, que eu acho que o Brasil carece como um todo, né? Que é a preparação para esse tipo de situação de desastre, né? Então, você vê em países desenvolvidos crianças na escola aprendendo a se proteger de um incêndio, de um tornado, de desastres naturais ou outros tipos de catástrofe que podem acontecer, né? E no Brasil isso não existe. Essa cultura de preparação ela não existe. Nem na medicina, né? O conceito de medicina ambulatorial ainda é muito embrionário, né? As pessoas, tudo explode no pronto-socorro. Exato. Então, assim, essa falta de cultura de preparação, de você ter um treinamento, saber reconhecer um tipo de alarme ou catástrofe, saber entender o dano que aquilo pode causar, isso não existir foi um dos componentes dessa tragédia, né? Tem a questão social também, que eu acho que ela se imbrica um pouco com isso, quer dizer, muita gente não queria abandonar suas casas porque eram, às vezes, coisas que... Tudo dela. Todas as suas posses, coisas que a pessoa levou décadas na vida para acumular, né, e conquistar. Então, se colocaram em risco e muitas pessoas faleceram por conta disso. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela não é nova, mas tem uma frase que fala que você está sempre 2 refeições de uma revolução, de uma guerra, né? E, infelizmente, a gente assistiu isso lá, quer dizer, num cenário de catástrofe grave como esse, em que as pessoas não têm acesso à água, não têm acesso à comida, né, a violência explode, né? Então, existia muito risco. Nós não fomos expostos a esse risco, porque a gente estava afastado das áreas mais críticas, né? Mas as pessoas que foram os primeiros respondedores, vamos dizer assim, que foram lá resgatar pessoas, né, nas áreas inundadas, etc., tem relatos que estão por aí já pela internet publicados, né, de risco de assaltos, né, de ameaças, porque tinha pessoas que também estavam equipadas lá saqueando casas. Né, estavam lá num barco, num jet ski, ou tentavam às vezes roubar materiais das pessoas que se voluntariaram para resgatar pessoas e animais, que a gente viu essas histórias muito na imprensa, à mercê disso. Quer dizer, é a natureza do ser humano, está num momento ali de, alguns por necessidade, outros por outras razões, é um momento de uma convulsão social, de um evento de fato agora, muito grave. A água já baixou. A água baixou, a gente voltou a ter chuva lá na semana passada. De alguma pessoa que você atendeu, que conseguiu voltar para casa, ou eles realmente não acharam mais nada? Você tem essa... Tem pessoas que voltaram. Na verdade, a gente, para trazer um número também, quando a gente chegou em Canoas, que era a segunda semana, tinha 24 mil pessoas em abrigos na cidade. A cidade tem 340 mil habitantes. 10% quase 10% em abrigos, e aí provavelmente um número 3, 4 vezes maior do que esse em pessoas desalojadas, né, que saíram dos bairros da região oeste da cidade e foram alguns para outros municípios, mas muitos para quase metade da população da cidade. Quase metade da população da cidade desalojada. Então, e uma coisa que me marcou também, a gente na ida não estava muito certo se a gente ia conseguir um voo comercial ou um voo através de uma companhia aérea ou com apoio do Exército, né? Canoas é uma cidade que tem uma base aérea da aeronáutica grande, ficam os caças lá, os F-5, a pista é grande, a pista da base aérea é maior que a de Congonhas, aqui em São Paulo. E a pista ficou ou alagou? A pista ficou, ela na verdade hoje está funcionando como se fosse um aeroporto de Porto Alegre, né? Com um número pequeno de voos, mas ela continua. E aí a gente acabou conseguindo uma companhia aérea que deu apoio. Todas as companhias aéreas, na verdade, ajudaram bastante, mas a gente foi através de um voo de uma companhia aérea. E chegando lá, a gente tinha um caminhão nos esperando para a gente passar todo o material que a gente tinha trazido, que a gente, na mesma tarde, já foi até a unidade de saúde e já descarregou aquilo tudo. E o motorista da van da prefeitura que estava designado para nos fazer esses trajetos, ele era um desalojado.
Ele morava em um bairro que a casa dele ficou embaixo d'água. Ele era divorciado, tinha uma filha pequena, a filha estava na casa da mãe. E assim que a gente chegou e a gente entrou na van e começou a conversar com ele, a gente chegou, estava chovendo e ficou chovendo por uns 3, 4 dias, né? Eu me lembro que foi uma preocupação, porque chuva, tudo molhado, né? A parte que a gente transitou da cidade estava ok, mas ele contou pra gente que ele estava trabalhando já há 36 horas, porque existia uma logística enorme que a secretaria estava oferecendo para os voluntários que estavam lá, e todos os motoristas que trabalhavam para a prefeitura estavam trabalhando quase que ininterruptamente, né? Houve um período mais crítico nessa fase quando a gente chegou, porque era o início, depois eles se organizaram mais e aí conseguiram, né, ter folgas como deveria ser, mas eu até me lembro de ter dito, fala para ele ir devagar aí, porque imagina, se você está trabalhando... E ele conseguiu voltar para casa depois? A gente fez um vínculo grande, a equipe toda com ele, era um cara, né, formidável. Uma pessoa formidável. Ele, nessa primeira conversa, quando a gente chegou, ele falou, teve um colega meu que não quis vir, eu tô aqui, era para eu estar descansando, mas eu vim porque a gente está numa guerra, né? Palavras dele. E era realmente uma situação como se fosse uma guerra. As pessoas estão desalojadas, sem comida, sem água, né? Então ele estava imbuído desse espírito de se doar. É um cara jovem, né? Com força, energia. Então ele não fugiu à responsabilidade e se expôs, trabalhou pra caramba. E a gente ajudou ele, a gente acabou, ao longo dessas 4, 5 semanas, se fez um vínculo. Algumas pessoas da missão ficaram um período, quase toda a missão lá. Então a gente se cotizou para ajudar ele financeiramente. A gente, né, acabou combinando de juntar dinheiro e de dar dinheiro para ele poder, né, comprar móveis. Reconstruir minimamente. Reconstruir. Então, ele estava nessa fase. Mas a aí. casa dele já era ou ele conseguiu? Não, ele vai provavelmente, eu me lembro pelos relatos que a gente teve até o final da missão, aí há 2, 3 semanas atrás, ele ia precisar meio reformar algumas coisas. Teve gente que nem achava a casa, não achava a rua. O cara já tinha uma árvore na minha rua que era histórica, o cara não sabia nem nada. Isso foi uma das coisas que aconteceu grave também, porque tem uma questão da chuva se acumulando e do nível subindo, mas você tinha barragens e comportas e o sistema de esgoto nas cidades, a maior parte dele teve que ser desativada para não inundar as bombas e não destruir completamente o sistema. Então houve momentos no início da tragédia em que a água subiu muito rápido e de fato pegou as pessoas de surpresa. Quer dizer, não era uma pessoa só que estava teimando em ficar em casa, vou esperar porque vai demorar 3 ou 4 dias para subir. Teve momentos em que a inundação foi muito rápida, né? E uma das coisas que eu li quando eu fui fazer a apresentação para os residentes a primeira vez é de que fluxos de água a partir de 15 centímetros já são suficientes, né? Tem força para derrubar uma pessoa adulta. 15 centímetros, né? Que é aquelas reguinhas antigas que a gente tinha no colégio. Aquela ondinha, né, que você vê chegando na sua... Ela tem força e veículos, um grande número de mortes em enchentes são de pessoas dentro de veículos com 60 centímetros de água. Isso já carrega qualquer veículo. Então, às vezes as pessoas tentam se refugiar dentro dos veículos e aí acabam sendo levadas sofrendo traumatismos e falecem. Então, o poder de destruição, né, de uma enchente é uma coisa que a gente até muitas vezes não tem uma noção, né, do que é. E aí você vendo o que aconteceu e estudando um pouco, essas informações saltam aos olhos, né? O impacto é gigantesco. Que coisa, meu amigo. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns e eu que agradeço, cara. Obrigado pelo trabalho que você fez aí. Obrigado de coração. Não, foi um privilégio, como eu falei. Acho que tá dentro de uma organização que permite você ir de uma forma estruturada e atender. Foi um privilégio, de fato, né? Tá lá de volta, ter essas lembranças, poder ajudar, né, os meus conterrâneos. Foi uma coisa incrível. Já faz aí pouco mais de um mês que eu voltei e é uma coisa que você digere devagar. Né? Cada vez que eu falo a respeito, vem um outro insight, né? E é difícil você descrever essa experiência toda, né? Normalmente, se eu te perguntar daqui a um mês, vai ser outro relato. Vão vir outras coisas, né? E é difícil, às vezes, até para a gente nomear né? E tentar encaixar essas experiências todas, né? Mas é isso, acho que foi um grande aprendizado. Uma outra coisa
que a gente conversou um pouco antes de iniciar a gravação, a questão da preparação, né? A própria medicina de desastre, que é uma área que no Brasil eu desconheço, acredito que a gente não deva ter nenhum lugar que dê formação. Esse colega que hoje coordena esse grupo lá no hospital fez a formação fora. É extremamente importante. Tem uma frase que ele falava, eu já tinha escutado ele falar isso em outras missões que ocorreram do hospital, de que a pessoa que tenta ir voluntariamente, né, sozinha, atender um desastre ou ajudar, né, no meio da medicina de desastre, até de uma forma jocosa, fala que é a próxima vítima. Quer dizer, é muito imprudente você tentar... É legal você ir lá sozinho e dar uma de herói. Você vai se colocar em risco, muitas vezes você vai ser uma vítima e você vai dar trabalho para o sistema que está tentando ali ajudar as pessoas. Então, a questão da organização, é óbvio que isso não é tirar o mérito das pessoas que se expuseram, muitas com um risco gigantesco. Nós fomos num sistema organizado com algum risco, mas é perigoso, né? É lidar com uma situação nova, é você se expor a um ambiente onde as pessoas estão no limite, né? Você tem falta de recursos materiais básicos, né? A questão da água era uma delas. Quando a gente chegou, já tinha chegado muita doação, mas é isso, né? No início as pessoas estão sem água e sem comida, né? Sem comida você ainda aguenta, sem água é muito difícil. Então, e essa ciência do desastre tem isso, como organizar. Uma outra coisa interessante que eu estudei um pouco ao longo desse período é como organizar o abrigo, né? Tem uma série de especificações e cuidados que você tem que ter de distância entre as pessoas, coisas básicas e dicas de como você limpar a água, né, de uma forma mais rápida. Não é o ideal, mas é o mais rápido para você reduzir risco de transmissão de doenças e atender essas pessoas. Então tem várias dimensões essa área de conhecimento aí. Acho que vamos ver se em breve no Brasil a gente consegue desenvolver mais, fazer com que as pessoas conheçam. Criar essa mentalidade preventiva, né? De antecipação de problemas. Exato. Isso é uma coisa que a nossa cultura inexiste, né? E a gente precisa muito. Infelizmente aprendemos mais uma vez de uma maneira trágica aí com esse desastre lá no Rio Grande do Sul. Se é que aprendemos, né? Espero que tenhamos aprendido. Mas... Eu acho que pelo menos para a população lá isso vai ter um impacto enorme, né? E o Rio Grande do Sul é um estado rico dentro do Brasil, né? Uma cultura de uma população assim percentualmente grande de imigrantes, de pessoas que foram para lá para trabalhar e construir uma vida, né? Então que tem uma cultura mais favorável a vamos dizer assim, por essas características, pelo frio no inverno, situações que a gente já enfrenta normalmente que são mais ásperas, né, do que a realidade que a gente tem em outros estados. Isso já faz a sociedade, de certa forma, se organizar um pouco mais. Vamos esperar que essa lição faça isso se desenvolver lá e essa cultura de preparação, né, de cuidado se desenvolver mais e, eventualmente, a gente poder levar isso para o resto do país também. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, quem está lá, né? Pessoal que está se reconstruindo, se reerguendo, enfim. Eu como bom gaúcho sou bairrista, né? Então acho que o estado tem uma cultura e uma história de gente que viveu muitas guerras, é um estado de fronteira. A gente tem uma influência cultural muito grande dos imigrantes que foram para lá construir uma vida, né, do nada. Quer dizer, pessoas que vieram, né, da Alemanha, da Itália, de Portugal, sem nada, né, em navios lá no século XIX, e construir do zero. Então, isso não é uma novidade para o povo gaúcho, né? Eu acho que então, esse espírito, de certa forma, até está se renovando lá com o que aconteceu. As pessoas, muitos gaúchos, né, estão tendo que recomeçar do zero, mas faz parte da vida, né? Acho que o Brasil inteiro respondeu de uma maneira fantástica. A gente, nesses deslocamentos, na base aérea, quando a gente chegou, durante o período que a gente estava trabalhando na unidade de saúde, a gente via muitos caminhões e ônibus chegando com donativos. A gente estava numa área que tinha muitas escolas, então tinha vários abrigos ao redor do local que a gente estava. Foi uma das razões de a gente ter escolhido esse lugar. Então, a gente viu, né, que o país todo se mobilizou. Às vezes eles faziam essa distribuição até na rua, ali na calçada, chamavam as pessoas e
iam, né, retirando as coisas, distribuindo. Então acho que houve muita solidariedade, acho que isso de certa forma conforta e ajuda materialmente as pessoas, mas eu acho que o Estado tem uma história de um povo guerreiro, de um povo, né, que tem essa cultura de construir, né, de iniciar e construir coisas. Então acho que isso vai dar força para o Estado voltar para as origens, voltar para as raízes. Para as raízes. Bona, muitíssimo obrigado, meu amigo. Que prazer falar com você. Só tenho que agradecer, não só por estar aqui, mas pelo seu trabalho, chefe. Que coisa sensacional. Fico arrepiado aqui. Obrigado, de coração, Bona. Obrigado que você está aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado pelo que você fez aí. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder dividir isso com muitas pessoas aí que já te seguem e certamente muitas outras que vão seguir. E parabéns pela iniciativa também. Pessoal, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo que pode ajudar um monte de gente e motivar as pessoas aí com essa super conversa que a gente teve aqui. Aquele abraço.